Olá, seu canal Ciência na Pandemia está no ar. Professora Daniele. Aula de hoje: os caminhos da genética. Olá, seu canal Ciência na Pandemia está no ar, professora Daniele. Que bom revê-los. Eu realmente estava ausente um bom tempo, passei sem poder conversar com vocês, fazer nossos vídeos. Tive aí uma técnicazinha de usar o meu bonequinho, o meu Bitmoji, mas felizmente agora que as coisas já se organizaram melhor, estou de volta no canal Ciência na Pandemia. Ainda estamos em pandemia, mas um momento muito melhor. Então hoje, na verdade, é um bate-papo referente aos caminhos da genética, né? O que a genética vem nos proporcionando desde o surgimento desta grande ciência. Falando em ciência, vocês vão observar que tem um quadro aí no fundo mostrando um esquema da genética e seus fundamentos, que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, e também a genética no século XXI. Hoje é mais um grande papo para que a gente possa conversar a respeito desse caminho que a genética já fez. Bom, a gente já sabe que a genética é uma ciência, né? Ela é uma ciência que veio da biologia. Biologia é a ciência que estuda a vida, e a genética, ela vai trabalhar com a hereditariedade. O que significa isso? Ela vai falar justamente das características transmitidas de pai para filho. Então, a genética trabalha justamente em estudar essas características. E o grande mentor da genética, vamos dizer assim, que deu um grande passo, que depois de muito tempo foi reconhecido, foi um cientista, que na verdade ele era um monge, né? Que era Gregor Johann Mendel, conhecido muito como Mendel. Mendel, né? Na genética, nós temos aí citando sempre a primeira e segunda lei de Mendel. E então foi um cara que realmente marcou a genética. Antes dele já se falava em genética, mas realmente foi ele que realmente impulsionou a genética e só foi reconhecido muito tempo depois. Mas, gente, para falar de Gregor Mendel, né, precisamos lembrar também da importância de Charles Darwin, quando ele falou sobre a evolução das espécies, sobre a seleção natural. Ele foi um marco, né, nesse processo evolutivo, e que deu a margem para que Gregor Mendel avançasse e buscasse estudar a genética. Bom, Mendel, ele era diferente em relação ao Charles Darwin, questão da grana, né? Por quê? Porque Charles Darwin, ele tinha um poder aquisitivo bem alto, era um naturalista, tanto que construiu o Beagle, né? E ele conseguiu viajar durante 5 anos pelo mundo, ele tinha grana para fazer isso. O Mendel, ele era apenas um monge que morava no mosteiro, e ele não tinha esse dinheiro, né? E também ele era um religioso, mas era um grande entendedor da parte agrícola, porque ele trabalhava com isso, ele tinha formação nas partes de técnicas agrícolas, e ele sempre se questionou em relação a essas características de que um indivíduo passa para o outro. Então ele resolveu, né, investigar usando as plantas, já que seria meio esquisito, né, ele utilizar animais dentro do mosteiro para estudar a herança genética e fazer o processo reprodutivo. Então ele pensou, poxa, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar as plantas. E aí, como ele era um grande conhecedor, ele observou que um tipo de ervilha, que é a ervilha de cheiro, conhecida com seu nome científico, que é Pisum sativum, a ervilha de cheiro tinha várias características que facilitavam a pesquisa. Então ele falou, caramba, eu vou usar essa plantinha, né? Ele percebeu primeiro que ela era de fácil cultivo, então rapidamente você conseguia fazer a produção dela. Tinha um ciclo de vida bem curtinho, bem pequenininho, né? Então rapidamente você conseguia ter os resultados, a reprodução vinha rápida, né? Tinha um grande número de descendentes férteis, que isso é importante para que ele continuasse testando, né, fazendo seus processos reprodutivos induzidos. E também características bem distintas. Elas tinham 7 ali que eram bem distintas, de fácil manipulação. Variedades de fácil identificação
E facilidade na polinização artificial, isso é importante. Ele pegava, abria a flor e colocava o pólen lá dentro. Então ele tinha certeza que ele estava fazendo a indução dessa reprodução. Então os resultados que ele ia ter eram certos, não teria a questão dos agentes polinizadores influenciando, atrapalhando o processo da pesquisa dele. Aí ele pegou, fez esse trabalho com esta plantinha. Então um dos seus cruzamentos, ele cruzou a semente amarela com a verde, sendo que a amarela era considerada a dominante e a verde a recessiva. Então em relação a isso, ele usou, né, como parâmetro a recessiva para a representação, né, da letra V. E aí você vê os fatores genéticos sendo utilizados, que depois foram chamados de genes, como mostra ali no cruzamento que vocês estão observando. Esse cruzamento primeiro ele usou o quê? Uma semente amarela cruzando com uma semente verde. Então ele fez esse cruzamento inicial, ele percebeu, né, que durante esse cruzamento, todos que nasceram, né, que é a geração F1, percebeu-se que era 100% de amarelas e que as verdes elas não apareciam, né? E aí nós tínhamos já a formação do híbrido, né? Primeiro você teve uma linhagem pura para esse cruzamento, que era o Vzão com o Vzinho. E aí ele percebeu que nasceram híbridas e que todas eram amarelas. Aí ele ficou, caramba, pô, não nasceu nada verde, né? Ele disse assim, poxa, houve um recesso aí. Para quem não sabe, um recesso é um período que você, por exemplo, curte, né? Vamos dar um exemplo, você não vai ter aula no período do Natal e do Réveillon, mas depois você vai ter essa aula, né? Então isso significa que você teve um processo aí de recesso, mas que você vai retornar depois que passar o Natal e o Réveillon. Então Mendel pensou dessa forma. O que ele fez? Ele pegou e cruzou essas híbridas, Vzinho com Vzinho. E nesse cruzamento ele já percebeu que surgia uma proporção de verde bem pequeno, né? Mas ressurgia o verde. Então ele percebeu que na questão fenótipa, que é aquelas características que a gente observa, né, aos nossos olhos, aparecia simplesmente 3 para 1. 3 eram amarelas para 1 que era verde. Quer dizer, uma proporção de 75/25. E na parte genótipa, ele observou que 25% era heterozigota, né, que era Vzão, 50% Vzinho, que era heterozigota, e Vzinho, que era homozigota, né, esses genes que ele chamava na época de fatores. E com isso, né, com esse cruzamento, ele conseguiu abrir um leque para que a gente entendesse várias características que eram transmitidas para os seus descendentes. Muitas vezes, né, aquela característica que era recessiva, ela não aparecia numa geração dos filhos, mas aparecia dos netos. Então, se você fizer o teste com albinismo, com todos os outros, né, cor dos olhos, cor do cabelo, tamanho, você percebe que essa lei que Mendel construiu em cima desse cruzamento é correto, é verídico, né? Então por isso ele foi considerado o pai, né? O pai da genética, e abriu horizontes para depois a gente investigar realmente o que importava aí, né? Que é conhecer o código genético de um indivíduo, né? Que era a grande ideia que veio aí no século XXI, que se formou na base das pesquisas de Mendel. E lembrando para vocês que toda representação de um cruzamento você faz através de um heredograma. Por exemplo, o homem é representado por um quadrado, a mulher por um círculo. Se for acometido, por exemplo, de albinismo, você pinta esse quadrado ou esse círculo. Então você, através desse heredograma, você consegue fazer os cruzamentos genéticos, tá bom? Então, voltando à questão aí do nosso código genético, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico, a gente não pode esquecer que, né, para entender essa parte, a gente tem que lembrar da célula, né? A célula a nossa célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. E na região do núcleo, nós vamos encontrar uma organela. A organela é um órgão pequenininho, né? Que é justamente formado, né, tem a composição ali de uma cromatina, que é a organela que faz parte, né, que está inserido dentro desse núcleo. E essa cromatina, ela tem os chamados cromossomos.
Os cromossomos são no total de 46 cromossomos e que são organizados em 23 pares. Lembrando que o último par é justamente relacionado à questão do sexo, se é XX ou XY. As mulheres são XX e os homens são XY, né? Então, quando você tem lá um processo reprodutivo, que acontece a meiose, a mulher informa sempre o X no seu gameta feminino e o homem ele pode enviar ou X ou o Y. Se ele enviar o X, vai nascer uma menina. Se ele enviar o Y, vai nascer um menino. Olha que legal, né? Então, nos cromossomos, essa investigação dos cromossomos, além de saber de tudo isso, né, nós sabemos que temos os genes ali. Nós temos quase 30 mil genes, é muita coisa, né? É muita coisa que nós temos e a gente vai ver que isso foi tudo, como eu digo, descodificado, né, pela ciência. E dentro desse material, né, dos cromossomos, nós temos ali justamente o DNA, que é o nosso código genético, né, que, por exemplo, nos vírus pode ser o DNA ou o RNA. Se a gente lembrar aí da coronavírus, né, o coronavírus, ele não tem DNA, ele tem o RNA. E podemos observar que o nosso DNA ele vai ser formado por uma fita de dupla hélice e lá nós vamos ter as bases nitrogenadas, o conhecido ATCG. E tudo isso, né, veio o boom da ciência, da genética no século XXI, que a gente vai ver agora nesse quadro que vocês estão observando aí, que justamente deu o espaço para o desenvolvimento da engenharia genética. Mas será que é engenharia genética? Na verdade, a engenharia genética ela vai trabalhar com o genoma, né? Com essa questão do código genético, com a questão do DNA, que é a base, né, muito importante para o conhecimento da genética. Então, quando a gente já fala no século XXI, a gente vai perceber, né, que houve envolvimento justamente em compreender o nosso genoma, principalmente. Tanto que surgiu um projeto que é chamado PGH, que é o Projeto Genoma Humano, que aconteceu, né, iniciou em 1990 e terminou em 2003. E mais ou menos foi gasto 3 bilhões de dólares. Isso foi na economia, hein? Mas o Brasil ele participou desse projeto Genoma, muito importante. E tudo isso foi registrado e está lá as informações nos bancos de dados para que as pessoas possam consultar. Então foi descoberto aí mais de 25 mil genes. E para que isso? Para justamente alavancar a medicina, a busca de cura de doenças, né? Minimizar situações de doenças que possam surgir no indivíduo, doenças hereditárias. Então isso tudo facilitou e deu um arranjo diferente e uma importância muito maior à genética e junto à biotecnologia, né, a tecnologia na biologia e a busca aí de várias soluções como transgênicos, as clonagens, a clonagem terapêutica, a utilização de células tronco-embrionárias, tudo isso aí estourou nesse período, né, nesse nosso século. E isso facilitou muito a vida de todos nós. E um projeto que eu queria citar, que é um marco no Brasil da engenharia genética, é o projeto Xylella fastidiosa, que é justamente foi a descodificação do código genético dessa bactéria, que provoca danos aos pomares, principalmente as laranjeiras. Nós sabemos que o Brasil é um grande produtor de laranjas e exporta, né? Então sempre houve essa intenção de buscar melhoria na plantação. E com o projeto Xylella fastidiosa, a gente conseguiu uma publicação na revista Nature e também a gente conseguiu, né, um marco dentro da nossa ciência brasileira e também uma grande representatividade mundial. Essa doença é o chamado amarelinho, né? Então, que gera prejuízos e é justamente para melhorar a produção das nossas laranjeiras. E outra coisa que eu queria citar nesse vídeo são os transgênicos, que são aqueles alimentos modificados, né? Que são modificados para melhorar a qualidade dele, a produção, abaixar o custo, etc., né? Os transgênicos no Brasil eles são liberados para consumo, porém nós temos argumentos que são favoráveis e outros são desfavoráveis. Então é importante a gente conhecer e entender
para saber realmente o que a gente está consumindo, porque um alimento transgênico, ele vem com um triângulo e a letra T no meio, para identificar que é um alimento transgênico. Então, existem pesquisadores que dizem que o transgênico faz mal à saúde, ele barateia, ele é super nutritivo, ele não provoca problemas no meio ambiente. E já existe outro grupo que diz que pode trazer câncer, que pode provocar alergias, que pode afetar o equilíbrio ambiental, né? Então são contra. Então é importante a gente conhecer e saber o que a gente está comendo, né? Escolher aquilo que é melhor para nós e para nossa família, tá? E outros aspectos aí, né, sobre a clonagem, uma coisa importante, né, os clones, parece que a gente que descobriu a clonagem, não, a clonagem ela já existe, né, pelos animais que fazem reprodução assexuada, por exemplo, né, os seres vivos que fazem reprodução assexuada. Uma bactéria, ela dá origem a duas novas bactérias com material genético dividido, né, e é idêntico à bactéria que deu origem. Então, você já vê a clonagem aí, né, na natureza. Mas a base disso, né, começou a se investigar para se fazer clonagem, para tentar solucionar problemas médicos, né, problemas de saúde. E aí nós tivemos vários testes de clonagem. O que ficou mais conhecido foi a clonagem da ovelha Dolly, né, que ela viveu durante 6 anos. E vários cientistas aí já fizeram a clonagem de rãs, sapos, os chineses fizeram nos macacos, mas vocês sabem que não pode fazer a clonagem do ser humano, né? Não é uma coisa tão fácil, pegou uma receita, misturou e pá, vou fazer uma clonagem. Não é bem assim, né? É uma coisa mais complexa, mas a gente tem que usar de uma forma ética, claro, para a gente resolver nossos problemas, mas não gerar problemas para a sociedade também. E, por exemplo, a clonagem terapêutica é uma coisa que é bastante polemizada, mas a gente sabe que ela é importante, né? A clonagem justamente para a cura de doenças como Alzheimer, diabetes, Parkinson e etc, né? Então, uma das técnicas também aí pesquisadas e utilizadas, né, as células troncos embrionárias aí na cura da leucemia. Então, tudo isso aí é engenharia genética, é biotecnologia, mas deve ser usada de forma racional e forma plena. Então é isso, galera. Eu queria só conversar com vocês um pouquinho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem acionar os nossos 2 vídeos, que é a genética e seus fundamentos, e também a genética no século XXI, que vai estar tudo explicado, mostrando aí a primeira de lei de Mendel, falando da engenharia genética. Eu espero que essa conversa tenha ajudado e esse reencontro tenha sido legal. Agora eu prometo para vocês que eu vou fazer mais vídeos. Nosso canal vai continuar funcionando, seja com pós-pandemia, mas é o canal Ciência na Pandemia, e eu gosto muito de estar aqui com vocês, né, nesse nosso novo recomeço, e é muito gratificante. Agora eu já estou dando aula, graças a Deus, de forma híbrida, mas estou aí já na batalha, né, então estou muito feliz. Então, gente, não esqueça de se inscrever no canal, curta o canal, compartilhe com seus colegas, tá bom? Um grande beijo para vocês, amo vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!